Agora que Donald Trump mostrou suas verdadeiras cores como um agente sionista adormecido, máfia casariana, está se tornando cada vez mais isolado e culpado de prováveis crimes de guerra, concordam fontes do Pentágono, CIA e outras. Trump está rifado, foi como uma fonte da CIA descreveu a situação. Trump foi empurrado por seus manipuladores sionistas, na tentativa de iniciar a Terceira Guerra Mundial, porque esses fanáticos religiosos ainda acham que, de alguma forma, poderão começar uma guerra entre Gog e Magog, matando 90% da humanidade e escravizando o restante. Com essa finalidade, Trump ordenou um ataque a uma base aérea da Síria em que o pessoal russo estava estacionado. Também, foi por isso que Trump tentou iniciar uma guerra nuclear armada com a Coreia do Norte, na semana passada. A situação com a Coreia do Norte foi projetada pelos sionistas, para provocar os antagonistas ultramachões, Kim Jong-un, da Coreia do Norte e Donald Trump, numa situação em que nenhum dos dois pudessem recuar sem quebrar a cara. Os norte-coreanos disseram que tinham o direito de testar mísseis etc. a qualquer momento, especialmente no 105º aniversário do nascimento do pai fundador do país, Kim Il-sung. Por sua vez, Trump disse que, se você fizer isso, iremos atacar. Assim, uma solução para livrar a cara de ambos, foi projetada, com um míssil que explodiu, imediatamente, após o lançamento. Os norte-coreanos conseguiram afirmar que seguiram em frente e fizeram seu teste. Apesar das ameaças de Trump, os sionistas foram capazes de insinuar que sabotaram o teste com armas secretas não especificadas. O ponto importante é que as tentativas sionistas de iniciar a Terceira Guerra Mundial, novamente, fracassaram e que continuarão a falhar. Essas provocações são apenas um sinal de que há algo inegavelmente disfuncional acontecendo com a administração de Trump. Algumas semanas atrás, Trump estava invocando o presidente Andrew Jackson e insinuando sobre a nacionalização do Federal Reserve Board. Agora, está dizendo que a chefe da FRB, Janet Yellen, poderá ter outro mandato. Também, voltou a provocar os chineses e acusá-los de serem manipuladores de moedas para, descaradamente, sugá-los e negar que controlam sua moeda. Esses flip-flops podem estar ligados à chegada de mais um prazo de falência para o governo corporativo dos Estados Unidos. Neste caso, a esperada bancarrota da subsidiária Corporação dos Estados Unidos em Porto Rico, no dia 1º de maio. Apesar dos esforços para pintar isso como um problema de tipo de alguma ligação municipal, isso poderia desencadear um efeito dominó que, finalmente, derrubaria a central sionista em Washington, D.C. Fontes próximas ao imperador japonês dizem que a chegada a Tóquio, nesta semana, de 2 maçons da loja P2, o representante do Vaticano e vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, bem como o agente Rothschild de longa data e secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, foi com a finalidade de tentar obter dinheiro do Japão para evitar a lata de lixo, outra vez, colocada na estrada para a Corporação dos Estados Unidos. Também, existe um grupo intitulando-se de Família Goldman, que está tentando convencer o imperador a comprar quaisquer títulos falsos por quantias exorbitantes deles ou, então, colocarão o seu homem, Ishiro Ozawa, como primeiro-ministro do Japão, dizem as fontes. Nenhuma dessas coisas irá acontecer, acrescentam as fontes. Embora seja certo que a República dos Estados Unidos da América continuará recebendo o apoio do restante do mundo, a corporação sionista, proprietária dos Estados Unidos, não será. Todo o planeta está doente e cansado de seu comportamento antissocial e criminoso. Agora, sinais disso estão em toda parte para serem vistos. Voltando a Donald Trump, na semana passada, depois de tentar iniciar a Terceira Guerra Mundial, ele foi forçado a dizer: "Nós não vamos para a Síria." Também teve negado um encontro com o Papa, durante a reunião do G7 na Sicília, marcada para 26 e 27 de maio. Num sinal certo de que está isolado, disseram fontes do Pentágono. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que, recentemente, teve negado um encontro com o Papa, mais uma vez, se expôs como escravo sionista, na semana passada, quando falou que a Coreia do Norte poderia lançar mísseis armados com gás sarin contra o Japão. Por sua vez, Israel foi exposto como estando por trás do ataque de falsa bandeira com gás sarin na Síria, juntamente com o ex-chefe da CIA, John Brennan, John McCain, H. McMaster, trabalhando para seus mestres sauditas e israelenses, observam fontes do Pentágono. O garoto malvado sionista, Jared Kushner, pode estar sendo investigado pela contra-inteligência por seus laços com Bibi, Benjamin Netanyahu,
Rússia, George Soros, Goldman Sachs, Henry Kissinger e Rupert Murdoch, acrescentam as fontes. Vejam na descrição o artigo sobre Kushner, o manipulador sionista de Trump, mostrando sua real agenda. Ele observa o envolvimento de Kushner com a Faculdade Chabad, uma parte particularmente importante na construção de seu currículo, e que aceita Chabad Lubavitch é uma organização extremamente radical, que adota profecias dogmáticas e momentos que são extremamente favoráveis para a raça judaica. Kushner, também, é quase que certamente um satanista. Se não, então por quê? Porque ele pagaria 3 vezes o preço anterior na compra de um prédio com o endereço 666. Por sua vez, a inteligência militar japonesa diz que a verdadeira fonte do problema é o grupo de peritos que fornecem aconselhamento e ideias sobre problemas políticos ou econômicos específicos do CSIS, na Universidade de Georgetown, controlado por satanistas, sugerindo que essa instituição seja o atalho para acabar com o terrorismo mundial. Por enquanto, embora o Goldman Sachs seja o alvo, fontes do Pentágono afirmam que a Goldman fez uma enorme aposta para que pudesse arrecadar lucros com o aumento dos preços do petróleo e foi pega pela não invasão da Síria. Trump, também, é culpado de crimes de guerra por seu ataque à Síria, uma vez que atacou uma nação soberana sem aprovação do Congresso e das Nações Unidas, violando-a com atos de guerra, como uma ofensa incontestável, observam fontes da CIA. O pretexto para esse ilegal ataque foi um ataque com sarin, supostamente praticado pelo governo sírio que, agora, foi totalmente exposto como sendo uma completa fabricação, numa entrevista com o presidente sírio Bashar Assad por telefone com a rede de notícias Agence France Presse, AFP, que foi amplamente citada nos meios de comunicação corporativos como a CNN, Bloomberg, Reuters, etc., deixando claro, mesmo para os poucos sionistas restantes, bebedores de cola lá fora, que todo o negócio de terrorismo do Daesh Sarin é executado por potências ocidentais. A entrevista pode ser lida no link na descrição. O Ocidente não era para, supostamente, estar representado numa guerra perpétua com ataques de falsa bandeira, falsas notícias, terrorismo, tráfico de drogas, etc. Cresci no Ocidente, representado por meu pai como um diplomata canadense, e quando, até então, o Ocidente estava suposto estar defendendo a paz mundial, a democracia, os direitos humanos, imprensa livre, fim da pobreza, proteção do ambiente, etc. E isto é o que voltará a ser, uma vez que os terroristas sionistas patrocinadores ou bestas casarianas sejam, finalmente, derrubados. Fontes do Pentágono observam que os 3 grandes, China, Rússia e Estados Unidos, estão cooperando como aliados na resolução dos problemas com a Coreia do Norte, Síria, na Ucrânia e contra o Daesh, para iniciar a redefinição global de moedas, Global Currency Reset, GCR. Parte desse esforço é uma campanha contínua para cortar o suprimento de dinheiro de drogas dos sionistas e da máfia casariana para esta finalidade, dizem. No Afeganistão, um complexo da CIA foi neutralizado para acabar com o tráfico de drogas. Na semana passada, pela primeira vez, desde 1994, tropas dos Estados Unidos também foram enviadas para a Somália, para deter o Daesh e infiltração israelense na África Oriental, disseram fontes do Pentágono. Também, vale a pena notar que os esforços casarianos com o intuito de manter uma falsa guerra fria com a Rússia estão desaparecendo e que o G7 se recusou a impor qualquer sanção contra a Rússia, apesar dos esforços inspirados pelos sionistas para que isso acontecesse. Ao invés disso, o fato de que a Páscoa ter acontecido no dia 16 de abril, tanto para o cristianismo ocidental como para o ortodoxo, não deixa de ser um sinal de uma nova era de paz e prosperidade. A chave para que isso aconteça é a remoção dos casarianos de sua última e maior fonte de poder, que é o seu controle exercido no processo de criação de dólares dos Estados Unidos, ienes e euros do nada, isto é sem lastro. Henry Kissinger é o homem que tem a posse dos códigos mestres que permitem a impressão dessa moeda mágica, e é por isso que ele é o homem mais caçado da Terra, caso já não esteja morto ou capturado. Desse modo, o sistema seria desligado e reiniciado. Tenho certeza de que bandidos como Kissinger estão sendo derrubados. George Soros, John Kerry, David Rockefeller, Hillary Clinton, Bill Clinton, etc., estão desaparecendo da opinião pública. Agora, também, tivemos a primeira das tão aguardadas prisões de funcionários do governo dos Estados Unidos sob acusações de traição. Neste caso, a ex-empregada do Departamento de Estado de Hillary Clinton,
Candice Maria Clara Bourne foi indiciada por acusações de traição, ou seja, de aceitar subornos dos chineses para fornecer segredos de Estado dos Estados Unidos. Os promotores dizem que este será o primeiro de muitos que serão levados à justiça. A remoção da podridão do sistema é vital. Todavia, também precisamos trabalhar na restauração do planeta para esta finalidade. Na próxima semana, a Sociedade do Dragão Branco, SDB, entregará uma carta para uma pessoa que não é Kissinger, contendo a chave para concretamente iniciar, aqui agora, o processo de transformação deste planeta num paraíso. Esperamos por uma resposta positiva. No entanto, mudar a direção de um planeta em seu movimento é como manobrar um superpetroleiro no mar. Ele tem que ser manobrado de forma a não afundá-lo, e é por isso que não estamos dando quaisquer datas específicas para um anúncio. Tenho certeza que os bons estão vencendo e que a humanidade será libertada.